Avante, guerreiros e guerreiras imparáveis! Mais um bloco sensacional, épico e extraordinário. Hoje a gente vai estudar o caminho do crime e vamos trazer muito conteúdo para você, certo? Eu vou fazer uma revisão do que a gente já viu, para você não se enganchar, para você não querer confundir uma coisa ou outra. A metodologia que a gente está usando é a metodologia própria, então fica tranquilo, porque essa metodologia é com visão de ajudar você, o objetivo de você conseguir ver o direito penal de maneira mais simples, de maneira mais fácil, de maneira mais tranquila. Agora você tem que acalmar o seu coração, porque tudo que for de informação relevante, o professor vai trazer para você. Agora você tem que ficar tranquilo. Então, ó, fica de QAP e vamos focar na sua aprovação. A partir de agora, pode deixar comigo, Eric Lima no comando, nós vamos dominar tudo e chegar sentando o pé na porta e dando trabalho chaveiro. Bora lá! Senhores, o que foi que a gente já estudou? Vou fazer a revisão com vocês, não se preocupa não. Ó, a gente viu o conceito analítico de crime, que trata o crime em 3 divisões: fato típico, ilícito e culpável. Não foi assim? Foi exatamente isso aí. Só que dentro do fato típico, eu tenho os elementos do fato típico: conduta, nexo causal, resultado, tipicidade. A gente viu tudo: a conduta humana voluntária consciente, nexo causal, relação, ligação da conduta com o resultado. Resultado jurídico e naturalístico a gente viu também, certo? A gente viu nexo causal e vimos tipicidade. Tipicidade a gente tem a formal e tipicidade a gente tem a material, beleza? Tipicidade formal, eu tenho objetiva e subjetiva. A objetiva é a adequação da conduta com a norma, a subjetiva é dolo e culpa, e eu tenho a tipicidade material, que é a lesão significativa ao bem jurídico, ou ameaça à lesão. Então a gente finalizou esse tópico do fato típico. O que a gente vai estudar agora com vocês é o intercrimes, o caminho do crime, para você pegar esse fato típico e conseguir encaixar ele, certo? Dentro da consumação, da tentativa. E depois a gente volta para o fato ilícito. Então presta atenção. Vamos lá, vou desenhar para você, olha só. O crime, pela teoria tripartite, divide o crime em 3 partes: fato típico, fato ou conduta ilícita ou culpabilidade. Fato típico, ilícito e culpabilidade. A soma dos 3 constitui o quê? Crime. A soma dos 3 é crime. Fato típico que a gente viu que é uma conduta ligada a um resultado. O que liga a conduta ao resultado é chamado de nexo causal ou nexo de causalidade. E eu tenho também a tipicidade. Certo? Tipicidade. Agora a gente vai ver o fato típico consumado ou fato típico tentado. Uma conduta típica consumada ou conduta típica tentada. Beleza? Depois que a gente vê esse intercrimes, então a gente vai pegar aqui e vai estudar agora o quê? Ó, o intercrimes. Ou o caminho do crime. Depois a gente vai ver o fato ilícito. Entendeu aí? Então, ó, a gente já viu, vou numerar. A gente já viu conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Agora, intercrimes. Depois, fato ilícito. Depois, culpabilidade. Beleza? Essa é a sequência. O que é o intercrimes? É o caminho do crime. Ou itinerário do crime. Iter de itinerário do crime. Itinerário do crime ou caminho do crime. Intercrimes. O crime ele segue um caminho. Dentro da conduta criminosa, de um fato típico criminoso, ele segue um caminho. Se eu pego um ônibus ele vai seguir o seu itinerário. Um ônibus, certo? Transporte público aí do seu município, ele vai seguir um itinerário. O caminho também vai seguir um itinerário, certo? Esse itinerário do crime é importante para a sua prova, porque eu tenho 4 fases dentro desse itinerário, como se fosse 4 pontos, certo? Como se fosse 4 paradas de ônibus dentro do itinerário do ônibus. E dentro do crime são 4 fases, beleza? E eu vou colocar aqui todas as fases.
Eu tenho a primeira fase, que é a cogitação. Eu tenho a segunda fase, que é a preparação. Eu tenho a terceira fase, que é a execução. E eu tenho a quarta fase, que é a consumação. São as fases do crime, certo? Dentro do caminho do crime, porque o crime ele segue um caminho. Deixa eu dividir o quadro para vocês, para ficar bonito, porque só vale a pena se o quadro ficar bonito. Olha só, dentro do intercrimes, eu tenho a primeira fase, chamada de cogitação, que é a fase do quê? Do pensamento. É uma fase, ó, interna. O cara está pensando, pensamento. É crime? Não, não é crime. Pensar não constitui atividade criminosa. Cogitação é a fase interna do indivíduo, certo? Que ainda está dentro da cabeça do indivíduo, beleza? Nunca vai ser punível a cogitação. Então, um exemplo, João está pensando em matar 10 pessoas. Ele vai ficar pensando ali o dia todinho, mas não vai acontecer nada com ele. Porque pensar não é crime, pelo princípio da exteriorização do fato. Então, professor, me diz o nome do princípio aí, ó. Princípio da exteriorização do fato. Ou seja, o fato ele tem que ser exteriorizado, ele tem que ser externado, ele tem que ser colocado para fora. Beleza? Se ficar na fase interna, não é crime. Beleza? Isso é a cogitação. Depois da cogitação, eu vou para a segunda fase do intercrimes, que é a preparação. A preparação, galera, ó, a preparação, a regra é que não é crime. Regra, não é crime. Mas tem exceção na preparação. A preparação, ela tem exceção. Qual é a exceção? A preparação vai ser crime, que pode ser o quê? Um crime autônomo, certo? Ou um crime de tentativa. Professor, o que é um crime de tentativa? É um crime que a tentativa já é consumada. Então, exceções, eu tenho um. O crime autônomo, por exemplo, João foi matar a Maria. No meio do caminho já estava com arma ilegal. Ele não chegou nem a executar. Ele não chegou nem a atirar na Maria. Foi pego. Ele foi pego e vai responder por o quê? Tentativa de homicídio? Não, porque ele não chegou nem perto da Maria, mas vai ser responsabilizado pelo Estatuto de Desarmamento, porque é um crime à parte. Segundo exemplo, crime de tentativa. Quando o cara está se preparando para, por exemplo, cometer um atentado terrorista. A preparação já constitui crime, beleza? Já constitui crime, não independente de se consumar ou se executar. A preparação para atentado terrorista já é crime. Eu tenho a execução, que o que é execução? É praticar o verbo do tipo penal, certo? É executar. E a consumação é quando se reúnem todos os elementos, beleza? Da sua definição. Legal. Aqui, ó, coloquei resumo, beleza? Mas agora a gente vai trabalhar em cima do exemplo. Ó, João pensou em matar alguém. João, eu vou matar o José. Tá aqui o João pensando. Ó. João tá pensando, certo? Em matar o José. Beleza? O João tá pensando em matar o Zé. É crime? Não. Agora, a preparação é crime? Regra? Também não. Acabei de dizer, ó, a regra é que não é crime a preparação. O João foi comprar uma faca para matar o José. Ele está na preparação. Ele está começando a exteriorizar o fato criminoso. Mas a regra é que a preparação não é crime. Ele foi comprar corda para amarrar o José. Ele foi comprar chumbinho para matar o José. Então ele não está cometendo crime até aí.
Só que a preparação, certo? Ela pode ser constituída crime dependendo das circunstâncias. Porque se eu estou me preparando para matar o José e comprei uma arma de fogo, eu já começo a entrar no Estatuto de Desarmamento. Se eu quero cometer um crime de atentado terrorista, eu já começo a constituir crime a própria preparação. Mas a regra é, se preparar para cometer um crime, não é crime. Por exemplo, Maria brigou com a Ana e a Maria foi comprar faca, tesoura, certo? Um bocado de artifício para poder cortar a Ana todinha e botar dentro de uma caixa. E ela comprou as caixas também. E aí, comprar esses materiais é crime? Não, agora ela comprou uma arma. Aí é crime. Por isso é um crime à parte, é um crime autônomo. Ela está comprando uma arma para cometer um crime. Então, ela não vai necessariamente, porque ela comprou a arma, responder por tentativa de homicídio. Ela vai responder pelo porte ilegal de arma de fogo, beleza? Presta atenção, a preparação não é crime, salvo exceções, beleza? É isso que eu quero que você saiba. Regra impunível, mas em alguns casos podem ser punidos. Show? Por que você diz isso? Para você não confundir com a execução, que é a terceira fase. Terceiro, é a execução. A execução do crime é quando a gente começa a praticar o verbo do tipo penal. Por exemplo, no crime de matar alguém, quando é que eu começo a executar o crime? João pensou em matar alguém. João comprou uma arma, está se preparando. João começou a atirar. Ele começou de fato a matar. Porque no artigo 121 do Código Penal tem assim, ó, matar alguém. Matar alguém. Quando é que eu começo a executar o crime? Quando eu começo a matar. Então, quando eu começo a executar o verbo do tipo penal. Quando eu começo a praticar o núcleo do tipo penal. O que é núcleo do tipo penal? É o verbo do tipo penal. Matar, pela teoria objetiva formal. Então, grava. Qual a teoria da execução? Teoria objetiva formal. Teoria objetiva formal fala assim, ó, a execução se inicia quando a gente, ó, inicia a prática do núcleo do tipo penal. O que é núcleo do tipo penal? Quando ele fala núcleo, ele está se referindo ao verbo do tipo penal. O que é tipo penal? É o crime. Então vamos lá, para você me dar exemplo aí. Vamos lá, exemplo. Matar alguém. O que é verbo? Alguém é verbo? Lógico que não. Certo? Matar é verbo? Lógico. Então, quando ele começa a matar, ele começa a executar. Então, quando é que eu começo a execução? Pela teoria objetiva formal, é quando ele inicia a prática do núcleo do tipo penal. O que é o núcleo do tipo penal? É o verbo do tipo penal. Então, matar é o verbo, ou conhecido como núcleo. E o que é tipo penal? Tipo penal é o que está tipificado na lei penal. Então, nada mais, nada menos do que matar alguém. Matar alguém é o tipo penal todo. Tipo penal. Esse negócio de tipo penal me deixa confuso. Vamos lá. Você recebe um cardápio. Um cardápio, Wendel. Uma hamburgueria. Vamos lá, uma hamburgueria. Tá com cardápio, certo? Só coisa boa. Aí você recebe o cardápio. Tem vários, no cardápio, tem vários tipos de hambúrguer, sim ou não? Tem vários tipos de hambúrguer. Agora imagine que você está recebendo um segundo cardápio. Qual é o segundo cardápio? Código Penal. Ai, meu Deus, então tem vários tipos de quê? De crimes. Então são tipos penais, não é tipo de hambúrguer, porque você não está no cardápio escolhendo qual hambúrguer. Você está no Código Penal escolhendo qual o crime. Então eu quero qual? O 121, eu quero qual? Eu quero o 122, eu quero o 123 ou o 124. Então você vai escolher o tipo penal. É o cardápio, meu peixe. Você matou alguém, então deixa eu ver seu tipo penal. Você responde pelo quê? 121. Ah, qualificadora? 121, parágrafo 2º. Ah, mas aí tem aumento de pena? E aí, 121, parágrafo 3º ou é o 4º? Ou é culposo? 121, parágrafo o quê? 7º? E aí? Tem um tipo... Qual o tipo penal?
Tipo penal é o que está tipificado. Tipificado significa escrito. Escrito. Está escrito na lei penal. Beleza? Então, dentro do tipo penal, o que é o núcleo do tipo penal? É o verbo. Beleza? É o verbo. Por exemplo, furto. Artigo 155 do Código Penal. Qual o tipo penal do furto? Penal. Em vez de ser um pão com hambúrguer, ovo, né? Queijo, é o quê? Subtrair coisa alheia, móvel. Ai, qual é o núcleo? É o verbo. O que é verbo? É subtrair coisa alheia ou móvel? É subtrair. Então, quando eu começo a subtrair, eu começo a executar o crime. Não é quando eu começo coisa, ou quando eu começo alheia, ou quando eu começo móvel, não tem nada a ver. Esses aí são elementares do crime, são os elementos constitutivos do tipo penal. Constitui o tipo penal, mas o verbo é que é o núcleo. Então não esqueça disso. Beleza? Núcleo do tipo penal é o verbo do tipo penal. Quando ele começa a praticar o núcleo do tipo penal, ele começa a executar o crime. Então, quando é que ele começa a executar? Quando ele começa a executar. Então, é um negócio muito assim. Por quê? Ó? Quando é que ele começa a executar? Quando ele começa a executar. Então, o que é execução? O que é execução? É prática do núcleo do tipo penal. Beleza? Tranquilo? Quando ele começa a execução, agora você tem que ficar de QAP, porque que chegou a melhor parte e a parte mais perigosa. Pessoal, por que o senhor falou perigoso? Porque aqui muita gente escorrega e é melhor cair. Se você prestar atenção nisso aqui, você vai acertar qualquer questão de prova. Porque a partir de agora, preste atenção no que eu vou falar agora. Solta o celular, sai do Instagram. Deixa de estar perdendo tempo com bobeira. Você é dono da sua caminhada. Você é responsável pelo seu futuro. Se você não prestar atenção no que eu estou falando aqui, meu amigo, sai da videoaula e vai fazer suas coisas. Vai resolver qualquer outra coisa. Para de estar para concurso se você não quer assistir aula. Agora, se você quer aprender, estudar do jeito certo, se você quer entender o conteúdo, passar na prova, presta atenção, sai do Instagram, sai do WhatsApp, tira tudo que toma tua atenção de perto. Que agora eu vou chegar no topo mais importante da aula. Quando você inicia a execução, pode acontecer qualquer coisa depois. Inclusive nada, vou repetir. Quando você inicia a execução, pode acontecer qualquer coisa depois. Inclusive nada. Por exemplo, vamos lá. Eu pensei em cometer o crime. O que pode acontecer depois? Eu preparar para cometer o crime. A única coisa que pode acontecer. Comecei a me preparar o crime. Qual é a terceira coisa que pode acontecer? A terceira é a execução. Eu me preparei e vou começar a executar. Não tem outra coisa para acontecer. Agora, depois que eu comecei a executar o crime, meu amigo, pode acontecer qualquer coisa. A primeira coisa que pode acontecer é a consumação, que é a quarta fase do crime, certo? Quarta fase do crime. A primeira hipótese, vamos dizer, do que pode acontecer. Quando é que se consuma? Quando se reúne todos os elementos. Botei o resumo lá, ó. Então, a consumação é quando se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Então, quando é que se consuma? Quando se reúne todos os elementos da sua definição legal. Deixa eu me dar um exemplo aí. Exemplo. Crime de homicídio. Matar alguém. Bem simples. Eu uso esse exemplo aqui porque é o mais simples. Mais fácil para você entender. Quando é que se consuma? Quando se reúne todos os elementos. Quais são os elementos do crime matar alguém? Primeiro elemento, matar. Segundo elemento, alguém. Então, quando você mata alguém, pergunta. Alguém é crime? Alguém é crime? Não, alguém não é crime. Alguém é crime? Não, alguém não é crime. Matar é crime? Matar é crime? Não, matar não é crime. Como assim? Você acabou de dizer que matar é crime? Matar alguém é crime. Matar uma barata não é crime. Matar a sede não é crime. Matar a fome não é crime. Matar o tempo não é crime. Você tá entendendo, sim ou não? Então tem que se reunir, matar com alguém. Se eu falar só assim, ó, meu povo, é o seguinte, hoje aconteceu uma situação. Viu, câmera? Aconteceu uma situação hoje. O quê? Alguém. Aí tu tá ficando doido, o professor não tomou remédio não. De novo, professor. Alguém. Não é crime. De novo, cheguei à situação. Galera, tem uma situação aqui. João matou. Aí tu, o quê? Não, João matou. O João matou não é crime agora. João matou
Alguém. Ah, agora sim. Os elementos da definição legal. Se ele matou alguém, concorda que é porque alguém morreu? Homicídio é um crime material. Se é um crime material, tem que ter lesão ao bem jurídico. Tem que ter mudança do mundo exterior à norma penal. Além de ofender a norma penal, resultado jurídico, ofender o artigo 121, homicídio, prática do artigo 121, tem que ter o resultado naturalístico. Beleza? Tem que ofender o mundo exterior à norma. Além da norma. O cara estava vivo, agora está morto. É a cessação da vida. Beleza? Das atividades cerebrais. Eu matei alguém, alguém morreu. Não tem como matar alguém, a pessoa está viva. Não tem como. Então, quando é que se consuma o crime? Quando alguém... do homicídio. Quando alguém morre. Não tem como eu matar alguém se a pessoa não morrer. Então, ó, matar alguém é quando se reúne. Matar com alguém. Quando se reúne todos os elementos da definição legal. Quando é que eu cometo o crime de furto? Quando eu subtraí uma coisa alheia móvel. São as elementares do crime. O que são elementares do crime? São os elementos constitutivos do tipo penal. São os elementares. Ó. Matar é um elementar. Alguém é um elementar. Mais lá na frente a gente vai ver os tipos penais complexos. Tipo penal alternativo. O que é isso? Você tem várias elementares, lógico, e vários verbos. Tem vários verbos. Você pratica algum deles, você já entra no tipo penal. Tipo penal alternativo ou crime complexo. Independente do núcleo do verbo, independente do verbo que você cometa, você vai se enquadrar no crime. Por exemplo, tráfico de drogas, artigo 33 da Lei de Drogas. Se você transportar, se você exportar, se você importar, se você vender, se você comercializar, certo? Drogas, ou vários verbos, exportar, importar, vender, manter a venda, enfim, vários verbos. Se você praticar 3 desses de uma lapada, você comete um crime. Tipo penal alternativo. Ou crime complexo. Pelo princípio da alternatividade, você só responde por um crime. Beleza? Tranquilo? Então, ó, tudo isso é o que? São elementares, elementos constitutivos do tipo penal. Elementares. Para consumar, tem que praticar todos os elementos da definição legal. Salvo nos tipos penais alternativos, que aí lá tem vários, então você basta praticar um. Tranquilo? Show? A consumação. A primeira coisa que pode acontecer. Só que pode acontecer várias outras coisas. Ó. Segunda coisa que pode acontecer. Agora aqui, a gente vai adentrar ainda em cada um desses. A ideia é essa. Depois da execução, ó, bufo, pode acontecer qualquer coisa. A primeira coisa, consumação. A segunda coisa, pode acontecer tentativa. Quando o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade da gente, certo? Terceira coisa que pode acontecer, arrependimento eficaz. Quarta coisa, desistência voluntária. Pode acontecer também desistência voluntária. Quinta coisa, estou numerando aqui para ficar legal, beleza? Quinta coisa, arrependimento. A gente vai diferenciar tudo. Arrependimento posterior. A gente vai trazer tudo para você. Sexta coisa que pode acontecer, adivinha? Erros, isso mesmo, erros. Erro de tipo essencial, erro de tipo acidental, erro de tipo excusável ou inexcusável, erro de proibição, certo? Erro sobre a pessoa, erro na execução, aberratio ictus, aberratio criminis, erro in persona, certo? Erro sobre o nexo causal, erro sobre o objeto, erro provocado por terceiro, tudo que for erro, beleza? Sétima coisa que pode acontecer, crime impossível. Tudo isso aqui vai acontecer depois que eu começar a executar o crime. Mas o mais, não vou dizer nem óbvio, mas o que faz parte da fase do iter criminis é a consumação, que é a quarta fase do iter criminis. Beleza? É a consumação. Então você já sabe o que é consumação. É quando se reúne todos os elementos da definição legal de um crime. Beleza? Isso é consumação. Show? Pela teoria objetiva formal, tranquilo? A execução pela teoria objetiva formal inicia a prática do núcleo de penal, inicia a execução. A preparação, regra não é crime, regra não é crime.
mas tem exceções. Exceções. Beleza? Mas tem exceções. Show? Crime autônomo ou crime de tentativa. Cogitação não é crime. Então eu tenho 4 fases do intercrimes. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase. Para eu consumar um crime, eu tenho que passar pela primeira, depois pela segunda, depois pela terceira, depois pela quarta. Não tem como eu quebrar essa regra. Agora, chegou na execução, o cara foi matar o João, acabou matando a pessoa errada, erro sobre a pessoa. O cara foi matar o João, acabou errando, no erro na execução. Berraço ictus, erro na execução. O cara foi matar o João, a arma era pistola de água, crime impossível. O cara foi matar o João, por circunstância alheia, a ambulância socorreu o cara e o João não morreu. Tentativa, o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Aplica-se a pena do consumado diminuída de 1 a 2 terços. Tem a tentativa branca, tem a tentativa vermelha, a tentativa cruenta, a tentativa incruenta, casos que não admitem tentativa, beleza? Tudo isso a gente vai ver quando? No próximo bloco. Então não sai daí, beleza? Valeu, tchau!